Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma excelente manhã de segunda-feira para vocês, nesse feriado. Você que está em casa aproveitando esse feriado, você que está trabalhando ainda na correria. Olha, o Senhor, Ele sempre vem de encontro ao nosso coração, Ele sempre vem de encontro às nossas demandas e necessidades. Eu posso dizer que o Senhor, Ele se antecipa até mesmo a situações onde nós precisaremos do socorro dEle. Então por que eu oro? Não, a oração é sim indispensável. A oração é a nossa forma de se relacionar com Deus. E quando nós oramos, nós conectamos o altar da terra com o trono do céu. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E por isso que Ele quer também ouvir de nós. E eu acho que a oração, ela evidencia a nossa fé. Mas o Senhor, Ele sabe a tua demanda, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe daquilo que você está passando e aquilo que você precisa. É claro que você tem que orar, tem que dizer, né? É uma forma de você se conectar com o Senhor, mas não estão em oculto, não está em oculto aos olhos do Senhor aquilo que você precisa. As tuas palavras, as tuas lágrimas, o teu choro. Eu acho bonito quando Deus ele se revela a Moisés, e esse aqui é o texto que eu vou deixar como base, e ele vira para Moisés no meio da sarça ardente e ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouviu o clamor do povo de Israel no meio do Egito. Deus ele ouviu no meio desse mundo o clamor da sua igreja, o clamor dos seus servos, das suas servas, o teu clamor, o meu clamor. O Senhor conhece. Eu ouvi o clamor do meu povo. E aí o Senhor diz: por isso eu desci a fim de livrar o meu povo. Então Deus ele escuta, ele ouve o clamor do seu povo e ele toma uma atitude em resposta ao clamor. O Senhor, ele não vai te desamparar. Deus não vai deixar você passando pela servidão do Egito, sendo subjugado pelas ações do inimigo, que é tipo de Faraó. Não, existe um caminho, existe um processo, existe uma retirada de Deus para a sua vida e para a vida de alguns dentro da tua casa, dentro da sua família, que tem estado também cativos, prisioneiros, servindo ao Faraó desse mundo. Deus, ele lança as suas pragas, né? O Senhor permite com que 10 pragas venham sobre o Egito. Mesmo assim, o coração de Faraó extremamente endurecido, ele não permite que o povo vá. O inimigo ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para poder impossibilitar a libertação, para impossibilitar com que Deus ele venha a conduzir quem ele tem que conduzir, você ou qualquer uma outra pessoa que você tem orado, que você ama, que você tem buscado dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. O inimigo vai tentar fazer de tudo para manter um aprisionamento, manter uma servidão. Esse é o intuito dele: escravizar o homem, prender o homem no meio do Egito. E ele vai tentar. Porém, o Senhor ele vai criar circunstâncias, situações para que haja uma operação de libertação, para que haja a retirada. Deus ele sabe a forma correta de agir. O Senhor fala assim: olha, vai a Faraó e diz que o Senhor ordena, deixe o meu povo ir. Existe uma ordem de Deus, existe uma ordem no mundo espiritual: deixe o meu povo ir, deixa eu operar, deixa eu conduzi-los até a terra da promessa. Porque afinal de contas esse era o intuito do Senhor. Deus não estava tirando o povo de Israel do Egito sem ter um destino, sem ter um lugar para levá-los. Não. Deus tirou eles do Egito para os conduzir a uma terra da promessa. Deus nos tira de uma provação para nos levar a uma bênção. Não é uma jornada sem finalidade. Não é uma jornada que não nos conduz a lugar nenhum, sem rumo, sem destino. Tem um destino certo. Então, o Senhor, quando Ele fala lá atrás, no meio da sarça ardente, Ele diz: eis que eu vos tirarei e vos levarei do Egito para uma terra que mana leite e mel. Vos levarei, vos tirarei do Egito e vou levar para uma terra melhor. Deus quer te tirar dessa situação que você está. O Senhor quer te tirar dessa situação que você está preso. Israel estava preso naquela situação, naquela servidão há 400 anos, mais ou menos. Preso naquela situação. Talvez você tenha passado muito tempo preso a uma situação. Tenha passado muito tempo. Talvez alguém tenha passado muito tempo aí dentro da tua casa preso a uma situação. Subjugado ao faraó, subjugado ao domínio do adversário. Só que chegou o tempo de libertação. Só que chegou o tempo de Deus tirar desse cativeiro. Chegou o tempo de Deus agir. Chegou o momento.
E quando Deus começa a agir, o Senhor diz lá em Isaías, agindo eu, quem me impedirá? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Não tem ninguém que possa frear, né, a operação do Senhor. O Senhor ele começa a realizar, né, os seus sinais, os seus feitos ali no Egito. E Faraó ele se vê obrigado a permitir a saída do povo de Israel. Israel sai, Israel atravessa aquele grande mar e ali é um divisor de águas. Haverá um divisor de águas. Haverá uma etapa que vai dividir, um momento que vai dividir duas etapas. E o passado vai ficar para trás. E aquele momento de servidão vai ficar para trás. Era um novo momento para aquele povo. Existe um novo momento. Haverá um novo momento no seu processo. Haverá um novo momento na sua vida. E será necessário deixar para trás aquele primeiro período. Deixar para trás o Egito. Eles tiveram até coisas boas no Egito. Não foi de tudo ruim. No momento inicial, quando eles foram para o Egito, eles foram, segundo ali a ordem de José, era uma família, não era nem um povo. Né? Foram bem recebidos pelos faraós. Talvez ali pelo primeiro, segundo, as primeiras gerações de faraó, né? Ali nas primeiras gerações de hebreus no Egito. Mas depois as coisas mudaram. É assim que acontece também quando nós às vezes passamos por uma situação, quando às vezes a pessoa está no mundo, está distante de Deus. No início o mundo recebe bem, o mundo lhe dá flores, o mundo recebe muito bem, o mundo trata bem, né? Mas depois as coisas mudam, depois o farol começa a apertar e aquilo que era uma hospedagem se transforma em uma servidão. Só que Deus quebra a servidão. Deus tem quebrado servidões, processos. Deus tem desfeito servidões que antes foram hospedagens, foram momento de passagem. Não, eu não vou ficar naquela vida não. Não, eu não vou viver isso não. Não vou ficar naquele lugar não. Não vou ficar com aquela pessoa não. Não vou ficar. Não, era só passagem. Era momentâneo e se transformou em servidão. Só que o Senhor, assim como ele fez com Israel, assim como ele desfez a servidão que havia sobre Israel, Deus desfaz servidão. Deus quebra correntes. Deus abre mares e Deus move corações. Deus faz dessa forma para nos conduzir, os seus servos, aqueles que ele tem um projeto, aqueles cujo projeto dele vai contemplar, para nos conduzir à salvação, para nos conduzir a uma bênção na presença dele, para nos conduzir a uma promessa que lá atrás nos foi feita. Você tem uma promessa. Existe uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus... E essa promessa se cumprirá. Deus está agindo. Deus já está movendo um cenário para que você possa experimentar essa bênção, para que você possa atravessar esse mar vermelho, sair dessa situação que você está aí aprisionado e receber uma bênção, para que essa pessoa pelo qual você tem buscado, seja um familiar, um amigo, um parente, um irmão da igreja, ela possa viver uma experiência com Deus, para que ela possa também ser liberta da servidão de Faraó. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de segunda-feira. Te dê uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus.